Boa noite. Obrigado, torcedor, pelo apoio mais uma vez. Tem sido um tempo aqui em casa, um ambiente muito favorável para nós. Então, agradecer a nossa torcida organizada, agradecer o torcedor que tem nos apoiado. Eu peço para que seja assim. Desde antes do campeonato eu falo todos sabem da dificuldade que é um jogo como esse. Enfrentamos grandes jogadores do futebol brasileiro, grandes treinadores. Então é muito importante o apoio do torcedor, a gente trazer positividade, apoio para os jogadores, gritar positivamente para cada um deles ali que estão se esforçando pela camisa do Mirassol. E todos nós ali da comissão também, é um esforço descomunal, um jogo como esse. Então eu quero agradecer por esse ambiente criado. E por mais que a gente queria dar essa vitória e sair com essa vitória, mesmo assim é mais um ponto que a gente acaba conquistando. Fiquei realmente bem incomodado com o primeiro gol tomado, porque naquele momento do jogo, o jogo estava totalmente controlado, por mais que a equipe dele estava mais com a bola, e é uma coisa até óbvia do jogo, a gente com o placar na frente, não queríamos recuar em nenhum momento, mas a equipe deles é muito forte, e tem muito repertório para nos colocar para trás. Então, quando as equipes nos colocam para trás, nós precisamos ser consistentes. Saber o momento de pressionar, por exemplo, vai ter momento que a gente não vai conseguir pressionar e a gente vai ter que defender bem a nossa área, defender bem a nossa meta, evitar que o adversário chegue em determinadas zonas. Só que o adversário é um adversário capacitado, né? Individualmente o Coelho eu acho que fez um grande jogo, venceu muitos duelos ofensivos. E aí aquele primeiro gol é o momento que a gente sai desordenadamente para pressionar. Então, o Atlético poderia ter feito o gol de qualquer forma, de outra forma. Mas o primeiro gol do Juventude, o primeiro gol do Atlético são situações que nós precisamos estar atentos. Porque naquele momento do jogo ali era um momento que passaria mais um pouquinho e eu estava com uma troca pronta, inclusive, para fazer para a gente conseguir ter não só a consistência pelo centro, mas conseguir ter uma boa defesa de bola parada, ter um bom suporte para o Daniel Borges ali, porque o Coelho estava muito bem no jogo. Mas enfim, são situações do jogo ali, eu quero ressaltar e dar parabéns para a equipe, a equipe está competindo muito, estou orgulhoso demais do time, por mais que a gente só tenha vencido uma ainda, mas o cenário dessa competição e a forma como a gente tem encarado os jogos, a gente tem se mostrado uma equipe muito competitiva e depois que a gente toma a virada, a gente tem força mais uma vez para empatar o jogo, colocamos o Atlético para baixo, conseguimos empatar o jogo e ainda tivemos mais uma oportunidade ali para acabar virando. Então, são acertos e erros acontecem, o importante é que a equipe está muito conectada com aquilo que precisa fazer, então parabéns para os meus jogadores, parabéns para o Mirassol, para a comissão técnica, para a direção. É um bom começo de competição, a gente tem margem de evolução. A gente temos pecado em algumas coisas, mas eu gosto de ver o time estar competindo, sabe? O time está competindo muito, não estamos dando nada de graça, a gente não desiste dos jogos. Quem inicia, quem fecha o jogo, quem não entra. Então são alguns ingredientes que nos fortalecem mentalmente e emocionalmente também. Além dos componentes táticos também que a gente está sabendo jogar as partidas. Estamos elaborando bons planos também e conseguindo executar bem. Então, hoje a gente vai ganhando confiança e mais uma vez enfrentamos um grande time. Vou dar parabéns para o Cuca, parabéns para o Atlético, que acaba valorizando bastante o nosso ponto. Esse é um elogio que eu sempre procuro esse elogio para as minhas equipes. Eu admiro muito o Palmeiras, por exemplo, o trabalho que o Abel faz de tanto tempo. Então, como essa equipe se recusa a perder jogo, né? Como essa equipe sempre sai de situação difícil e consegue se superar, como muitas vezes são criticados e conseguem vencer títulos, não só pelos resultados positivos, mas principalmente pelas adversidades que já enfrentaram. Então, hoje ver essa equipe forte mentalmente, os jogadores acreditando, né? Então em nenhum momento a gente se acovarda nos jogos, a gente não se acovarda, hoje, mais uma vez, a gente não ficou baixo porque a gente quis, a gente ficou baixo porque o Atlético nos colocou para baixo. E aí a gente tem que saber, como eu falei,
nesses momentos a gente tem que ter consistência também. Mas eu concordo contigo, cara, esse é um ingrediente muito forte para uma equipe de futebol, para uma equipe que disputa o alto nível, e eu te agradeço por esse elogio, porque eu acredito que essa equipe nesse momento merece mesmo. Então, são várias vezes sair de situações difíceis já, e ter personalidade para voltar para os jogos, contra Golias aí, né, o tempo todo. Então, obrigado pelo elogio, parabéns para eles também. Esse fator é um fator fundamental, especialmente numa competição que pede regularidade e que haverão oscilações. Então, eu espero que a gente possa continuar se comportando assim, independente dos resultados, mas que seja uma marca registrada da equipe. Vamos chamar o time de exigente, chato é fogo, mas é bom esse título aí. Eu gosto desse título, de ser um time meio encardido. E um time que joga, um time que marca. É muito legal. Eu gosto de ver meu time jogar. Eu gosto de ver o esforço que eles colocam, o empenho, o coração que se joga. Eu gosto de ver meu time jogar. Concordo com você. Estava bem incomodado com a forma como começou o jogo. A gente tinha pensado em algumas situações, em diversos momentos ali. Se eu for responder tudo aqui, vai ficar uma resposta meio longa. Mas o gol não é um gol achado, não. É um gol que a gente queria explorar. O fato de trabalhar com 2 atacantes ali para a gente explorar a profundidade. E tanto no gol do Edson, quanto na chance que o Edson cria para o Christian, isso fica bem marcante mesmo. Então era uma situação que a gente queria explorar, conseguiu explorar bem, mas o Atlético começou o jogo melhor do que nós. Então a gente faz o gol por eficiência daquilo que era uma das ideias para conseguir ferir o Atlético. Dependendo do jeito que eles nos pressionassem, a gente ia ter uma alternativa de tipo de ataque, que foi o que aconteceu agora para o fim. Um ataque mais posicional, a gente com uma posse um pouco mais elaborada para conseguir colocar eles para baixo. Se eles estivessem nos marcando com uma pressão um pouco melhor, a gente conseguiria explorar determinados espaços nas costas da linha. Então são ingredientes e planos estratégicos ali para o jogo, e que a equipe conseguiu ter uma boa leitura para se fazer. Mais uma vez, enfrentamos uma grandíssima equipe, só que os gols traduzem realmente, talvez, o repertório hoje do nosso time. Em aspectos ofensivos, somos não sei como vai fechar a rodada, mas se eu não me engano, nesse momento somos o segundo melhor ataque. Então, ao mesmo tempo que a gente está apresentando algumas dificuldades na fase defensiva, a gente tem, talvez esse equilíbrio a gente vai encontrando ao longo da competição, focar naquilo que a gente está fazendo bem para que a gente possa fazer melhor, não só nos nossos defeitos, mas os gols são, eu gosto de uma equipe que faz muitos gols, que propõe, que busca, que contra-ataca, que tem bola parada. A nossa bola parada, que é capitaneada pelo Ivan, também é uma ótima bola parada. Então, estamos num bom caminho. É um caminho longo, tortuoso, mas eu acredito mais uma vez que a gente sai de campo sabendo que a gente vai dormir sabendo que a gente fez o nosso máximo. Não, é um jogo de oposição. Então, nós estamos jogando contra o Atlético Mineiro. Então, a gente não tem o controle total das ações. Então, a gente conseguiu pressioná-los muito bem no começo, como eles também nos pressionaram muito bem, e depois eles, pela capacidade que eles têm, eles nos colocam para trás. Então, é o cenário que a gente não quer, o cenário que a gente não gosta, que a gente vai se esforçando para evitar essa descida do bloco, mas que com uma equipe desse tamanho, o Grêmio em alguns momentos também conseguiu fazer isso com a gente. Então, muito mais por mérito do Atlético do que por estratégia nossa. A estratégia nossa não era essa, só que o adversário é um jogo de oposição e o adversário tem mérito no que faz. E aí a gente vai. Então o Edson, para mim, fez um grande jogo, foi cansando. O Iago também fez um bom jogo, foi cansando. A gente vai renovando a perna, mas mesmo assim é um time que vai tendo repertório para encontrar os caminhos para progredir no campo. E a pressão, a posse, tudo isso vai mexendo com, por exemplo, o valor de posse da bola nossa, que hoje foi mais baixo do que vinha sendo, principalmente porque a gente estava com o placar à frente. Então, mas não porque a gente desceu, sim porque eles foram eficientes nesse quesito. Eu estava refletindo um pouco sobre isso, agora eu não consigo pensar muito, ainda é muito acelerado esse pós-jogo aí, mas eu acredito que determinadas tomadas de decisão ali no último terço,
eu não sei se a palavra é calma, talvez lucidez seja a palavra, para contribuir para que essa tomada de decisão de último terço seja uma decisão mais fria, de quando acelerar uma finalização e às vezes dá tempo de dar uma dominada, para que essa finalização seja uma finalização mais tecnicamente correta, já que a equipe está chegando em zonas que nos proporcionam expectativa de gol alta. Então talvez a palavra... É o Edson? O Sérgio. Talvez a palavra, Sérgio, seja lucidez, para contribuir que a tomada de decisão seja correta e aí, por consequência, a execução técnica seja melhor. Muito bem, Gabriela, isso é algo que precisa ser ressaltado mesmo. É mais um ponto, e aí entra no time chato aí, né, e nas duas colocações dos amigos em relação a ser um time mentalmente forte, né, e que acredita, né. Então a gente entra no jogo acreditando que a gente pode fazer um grande jogo, né, e aí o resultado é incontrolável, a gente vai ter sucesso em determinadas situações, o adversário vai ser eficiente em determinados quesitos, a eficiência é a palavra-chave sempre, mas a equipe tem se portado bem, né? Então isso que me deixa feliz de ver a equipe competindo bem, né? Então, jogando, marcando, sofrendo, impondo, terminando o jogo como tem terminado todos os jogos, isso é reflexo da nossa semana, então isso é trabalho de toda essa comissão técnica que teria que falar o nome de todo mundo aqui, porque a equipe tem suportado bem os jogos, tem terminado muito bem os jogos. Então, terminado sempre com as chances. Pode fazer na memória de vocês aí os últimos jogos, todos os jogos a gente terminou com a sensação assim, puta, tivemos essa chance aqui e dá para ter feito ali, porque a equipe está terminando bem os jogos. Então, isso é questão do dia a dia, é questão estratégica também, para quem começa, para quem termina, algumas rotatividades que são importantes também. Então, é um ponto para se ressaltar dentro daquilo que é uma competição que a gente precisa estar o tempo todo pontuando.